Deus abençoe a sua vida e também prospere os seus caminhos. Estamos entrando mais uma vez com o Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina. Financeiramente falando, você se encontra assim? Coloca a imagem, por favor, a nossa equipe, a produção, nesse exato momento. Preste atenção nessa imagem que nós vamos mostrar agora. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está me assistindo nesse exato momento, você que está do outro lado acompanhando a programação. Financeiramente falando, você está assim na vida financeira? Na corda praticamente, no pescoço, no aperto, porque perdeu até o que não tinha? Você se encontra nesse jeito, nessa condição? Você está no sufoco, no limite, enforcado com as dívidas, enforcado no desemprego, enforcado com a situação crítica, caótica que você está vivendo? Se você diz, pastor Doni, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo numa forca, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida financeira e eu não sei mais o que fazer. Então, envia agora o seu nome, envia agora a sua situação para o nosso número do WhatsApp, 996247812. Porque muitos, ao estarem com a corda no pescoço, muita gente está assim. Desculpa a maneira de falar, mas a vida financeira está enforcada. Você está num laço, numa situação terrível financeiramente falando. E por causa disso, muitos entraram até em depressão. A matéria do programa de hoje fala acerca disso. Muitos ficaram depressivos porque estavam literalmente com a vida financeira enforcada. Eu vou a essa matéria e eu já volto. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. Vamos te ajudar a tirar a conta, vai. Tira aí. Vai, tira aí, sabe? Isso aí é o inimigo querendo te levar. Te levar, mas não conseguiu. Ele vai conseguir. Dessa vez ele não vai conseguir nunca. Tão cedo, viu? É possível saber o que se passa na cabeça de um suicida? O suicídio é um ato de causar a própria morte de maneira intencional. As razões para que alguém cometa suicídio podem ser diferentes. Geralmente, fatores como problemas familiares, conflitos psicológicos e pessoais. Problemas nos setores profissionais e financeiros também se tornam grandes agravantes. Realidade que chegou à família do Bruno, que perdeu o pai para o suicídio. Segundo ele, os problemas financeiros enfrentados pelo pai culminaram para o triste desfecho. Ele ficou desesperado porque ele foi processado por todos os funcionários dele, mas ele perdeu o emprego e os funcionários processaram ele, né? O dinheiro ficou apertado, foi a primeira vez que a gente reparou que ele estava com uma depressão e que aquilo estava deixando ele doido e que ele estava super preocupado. Segundo especialistas, a perda de vínculos considerados importantes podem levar ao suicídio. Vínculos protegem contra suicídio. A ausência de vínculos são fatores de risco para suicídio. Exemplo, uma pessoa desempregada perdeu um vínculo de trabalho. Uma pessoa que tem poucos laços com a sociedade. Para os especialistas na área da saúde, o suicida não quer se matar, mas sim se livrar do problema que enfrenta. Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. A pergunta que fica é: será que essa é a única saída? A resposta para essa pergunta você receberá agora. A saída não está em você dar cabo da própria vida, não. A saída não está em você arrumar as malas e fugir, tentar desaparecer do problema. Não tem como você fugir da dívida, da crise, do desemprego. A saída está na fé. A fé pode mudar tudo. Como o caso do Kleber. O Kleber, ele tentou o suicídio, o Kleber sofreu de depressão, mas o Kleber, por meio da fé, ele venceu tudo isso. Ele deu a volta por cima. Por isso que eu falo para você que está assistindo agora o programa, que a reunião do Congresso segunda-feira, a reunião de segunda-feira, não é qualquer reunião, meu amigo. Não é mais uma reunião dentro da Universal. A reunião do Congresso
É para você que está depressivo, pensando em dar cabo da própria vida, literalmente com a corda no pescoço. Como um dia o Kleber estava. Mas ao participar da reunião do Congresso, ele venceu depressão e no lugar de morrer, ele passou a querer viver. A vida transformou. E quem conversa agora com o Kleber é a nossa repórter que vai atender via Skype. Acompanhe de perto essa história. Hoje conheceremos a história do Kleber. O Kleber ele tinha uma vida financeira muito amarrada e ele passava por muitas humilhações. Morava de favor na casa da mãe, devia para a agiota. Mas os detalhes dessa história a gente confere com ele. Kleber, conta pra gente como era a sua vida antes do pacto com a palavra de Deus. A minha vida financeira antes do pacto com Deus era totalmente destruída, totalmente amarrada, né? Era total vergonha. Eu passei a dever agiotas, perdi carros, a empresa veio à falência, depressão devido a essa crise econômica, totalmente amarrado. A minha mãe foi basicamente a pessoa que me deu total apoio, né? Morava de favor com ela, eu e minha esposa, juntamente a minha esposa. Basicamente, a nossa casa era o cômodo pela qual a gente dormia, era o quarto. Era essa humilhação, a gente não tinha privacidade nenhuma. A minha família, né, ela chegou ao ponto até de desacreditar de mim, achar que eu não tinha mais solução, porque eu tentei de todas as formas. O único meio de fonte de renda que eu tinha naquele período, que foi em 2018, foi trabalhar de caseiro, né, onde eu tive um salário de R$850 apenas, né, para a gente poder viver nessa amarração pela qual eu cheguei no Congresso. Certo. Como o senhor conheceu o Congresso para o Sucesso? Olha, eu quebrei o pacto, né? Eu havia já feito um pacto anteriormente, e através de um convite, novamente, um pastor me convidou no centro da cidade, aqui em São Roque, e eu fui. E ali eu vi como uma nova oportunidade, Deus me chamando novamente. A partir desse momento, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quais foram as transformações positivas, as materiais e as espirituais que o senhor conquistou a partir do pacto com a palavra de Deus. Olha, a primeira transformação foi o espiritual, onde a depressão deixou de existir, né? Anteriormente eu tinha tentado 4 suicídios, e nesse dia que o pastor me fez esse convite, quando eu cheguei no Congresso, aquele peso, aquelas frustrações que eu tinha na minha vida profissional acabou ali. E nasceu em mim uma revolta, né? Em 2019, eu estava trabalhando nessa chácara como caseiro. Eu lembro, como se fosse hoje, eu me ajoelhei dentro da máquina da casinha de máquinas de piscina e falei: Deus, me dá uma direção, me arranca dessa situação difícil que eu estou passando hoje. Aí foi aonde Deus me mostrou o caminho de eu procurar uma incorporadora no ramo imobiliário. Eu fui até essa incorporadora, pedi uma oportunidade para essa incorporadora, proprietária dela, me deixar a trabalhar, né? E assim eu iniciei pela fé. Foi aí que eu comecei. A minha primeira venda nessa incorporadora foi uma chácara de 350 mil. Já no segundo mês consecutivo, eu fechei mais 6 contratos. No terceiro mês, essa incorporadora me promoveu como gerente comercial, onde eu iria gerenciar um quadro de 12 corretores, onde estou hoje. E de lá para cá, Deus tem abençoado de maneira assim extraordinária, né? Que para quem morava de favor em um cômodo, hoje eu adquiri em pouquíssimo tempo, né? 6 meses basicamente do ano passado para cá. Esses 2 últimos meses eu adquiri minha casa própria, onde ela tem 3 dormitórios, 3 salas, 3 banheiros. Então, assim, a vida transformou totalmente. Conquistei carro importado. Um sonho que eu tinha lá atrás, quando adolescente, era ter uma moto esportiva. Deus me deu uma moto esportiva. Hoje, Deus está me dando uma nova direção de que abrir o próprio escritório no mesmo segmento, né, de corporações e no setor imobiliário também. Então, Deus só tem abençoado de maneira extraordinária. A minha família, que me via como pessoa assim desacreditada, meu irmão mandou uma mensagem para mim, querendo esse mesmo resultado que eu tive. E hoje ele está na fé comigo. Qual foi a maior conquista de lá para cá? A maior conquista desde quando você entrou para o pacto até hoje? Principalmente foi a paz, o Espírito Santo, né? Financeiramente foi a minha casa.
que na realidade era o meu maior objetivo, tirar a minha família daquela situação de vergonha, minha esposa. E Deus trouxe a paz, né? Sem direção, sem o Espírito Santo, a gente não tem como chegar em lugar nenhum. E hoje eu sou guiado por Ele. Sr. Kleber, eu gostaria de agradecer o senhor compartilhar um pouco da sua história conosco e desejar muito sucesso para os seus negócios e também para a sua família. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Viu só? Mais uma história onde o pacto com a palavra de Deus transformou o fracasso em sucesso. É com o senhor no estúdio. Olha que legal, né? Que legal a história do Kleber. Para quem queria morrer, tá vivendo muito bem, hein? Tem o Espírito de Deus dentro de si, vida financeira completa, venceu a depressão. Olha aí que legal. Que história extraordinária do Kleber, porque dentro dele habita o maior tesouro, que é o Espírito de Deus. Por isso que nós estamos aqui, convocando você que tem desejo de suicídio, você que quer a morte, está preferindo a morte do que encarar esses problemas. Você que é depressivo, que está assistindo o programa, você que está dependendo de calmante para dormir, antidepressivo, vem passar nesse caminho que foi consagrado, o caminho dos pastos verdejantes, do Salmo 23, nós consagramos de joelhos. E toda segunda-feira uma multidão tem passado por esse caminho aqui na nossa catedral. Entre elas católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que têm e não têm religião, vindo aí de diversas partes do estado de Santa Catarina. Nessa próxima segunda-feira, tanto às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15 e também às 19 horas, você tem oportunidade. Segunda-feira é o dia que você pode estar conosco. Vamos estar aqui. Segunda-feira na Universal, nós estamos aqui prontos para levar você a prosperar, a sair dessa vida de dor, essa vida de sofrimento. Inclusive, eu quero colocar um intervalo que fala mais sobre a reunião de segunda-feira e a importância de você sair daí e vir para cá. O maior causador das dívidas é o descontrole financeiro. O endividamento das famílias brasileiras bateu o aumento no preço da conta de luz. Atualmente está cada vez mais difícil viver com as incertezas deste mundo quando se trata da vida financeira. Muitos, mesmo tendo capacidade e aplicando todos os seus esforços, não conseguem a realização econômica e o sucesso nos negócios. Como vencer em tempos tão difíceis? Todas as segundas-feiras, milhares de pessoas têm recebido força e, principalmente, a direção que vem de Deus. Se você deseja alcançar uma vida de qualidade, venha firmar o seu pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Todas as segundas-feiras. Procure uma Universal mais próxima de você. Segunda-feira é o dia da prosperidade. Segunda-feira é o dia da mudança total, completa da sua vida. Agora acompanhe comigo alguns casos de pessoas que vieram aqui segunda-feira, colocaram toda a força nesse propósito e mudar a sua história de vida. Eu não quero colocar um testemunho, dois, quero colocar uma sequência, vários resultados. Enquanto você acompanha os testemunhos, você pode enviar o seu nome também através do WhatsApp na oração. Veja só. Como é que é seu nome? Fernando. Quando você entrou por essas portas, honestamente, como estava a sua vida? Tava tudo amarrado, né? Eu trabalhava, nunca deixei de trabalhar, só que a minha vida não evoluía. Eu não tinha evolução de vida. Não andava? Não andava. Amarrado em todos os sentidos? Isso, exatamente, em todos os sentidos. Eu tinha profissão, que eu sou eletricista, formado, só que eu ganhava bem, só que eu não via a cor do dinheiro, eu não via nada, não rendia, não... Eu tinha serviço, tinha emprego, mas eu não via a cor do dinheiro, eu não sabia onde que ia meu dinheiro. Não tinha controle da situação. Exatamente. Essa é a palavra. Isso. Né? Você ganhava, mas da forma que entrava por uma mão, saía pela outra. Exatamente. Você não via as coisas, né? E o que o Congresso te abençoou? O que a reunião de segunda-feira fez com você, Fernando? Primeiramente, ela me deu uma direção, né? Eu fiquei com muito medo,
porque Deus falou comigo, falou que eu não poderia depender dos outros, que eu tinha que depender de mim. E aí eu relutei, fui, e na época eu ainda trabalhava com meu cunhado. Sei. Aí eu peguei e cheguei para ele e falei, não, vou trabalhar por conta, porque Deus falou comigo. Ele falou, você é louco, você acabou de casar, como que você vai manter a tua família? Eu falei, é Deus. Deus vai na minha frente, Deus me deu uma direção. Você vê, né? É importante essa pessoa de casa entender. Você vem segunda-feira, você está trabalhando de empregado ou de empregada, mas quando você vai recebendo o espírito da fé, seus pensamentos começam a mudar. Quer dizer que aquele Fernando, desacreditado, que nada dava certo, já nasceu dentro dele de ter o próprio negócio. E foi e pediu as contas para começar seu negócio. Exatamente. Foi assim, eu nunca tinha trabalhado por conta, eu nem sabia o que fazer, e no momento que eu saí na rua, eu falei, agora, o que eu vou fazer? E Deus, desde aquele momento, nunca desamparou. Apareceu um contrato que eu fechei que eu nunca imaginava fechar por conta, fechei, e aí vim viajar para Santa Catarina de férias. Isso que eu já tinha acabado de começar a trabalhar. Sim. Aí vim, porque era final do ano. Aí quando eu vim para cá, a gente veio, gostou da cidade, vamos se mudar para lá, só eu e minha esposa. Daí a gente veio morar para cá, e desde então, daí eu comecei a trabalhar por conta, daí fui trabalhar registrado de novo, mas não deu. Deus falava comigo, não, você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Eu saí de novo e desde então estou só evoluindo, só crescendo. O que você tem hoje? O que você trabalha? Hoje eu tenho um mini mercado. Um mini mercado. E tenho uma assistência técnica de celulares e eletrônicos. Fernando, você sabe que nós tivemos aí uma pandemia, nós tivemos momentos difíceis. Deus abençoou você? Sim, Ele não deixou faltar nada. E enquanto eu vi o desespero nas pessoas, a minha vida, vamos se dizer que a gente conseguiu mudar de vida. Graças a Deus eu tenho condições da minha esposa trabalhar de casa, ela não precisa se deslocar, ela me ajuda no mercado, ela faz toda a parte burocrática, só que de casa cuidando do meu filho, a gente mudou totalmente a rotina, e para nós a pandemia, em vez de ser um desastre, foi muito bom. Para nós foi uma transformação, foi muito boa. Uma virada de chave. Exatamente. Então compensa essa pessoa, Fernando, que está assistindo agora, que está pensando em tirar sua vida, sabe? Que está pensando em desistir de tudo. Compensa ela sair de casa e vir? Com certeza, porque eu lembro até hoje, foi um pacto que eu fiz com Deus, e desde daquele voto, a minha vida vai fazer 9 anos que eu fiz esse voto. A minha vida se transformou. Hoje, primeiramente, a paz que eu tenho. E segundo, as bênçãos que Deus vem... Às vezes eu penso, meu Deus, como que eu vou fazer? Deus vai lá e põe a mão e... Você não tem ideia de quanto esse testemunho está ajudando pessoas. Porque tem gente assistindo agora e ouvindo pela rádio, que ela diz assim, olha, para mim não tem jeito. E tem jeito. Se você vier e fizer o que o Fernando fez, não é só assistir em casa não, não é só ouvir a rádio não. Deus abençoa o que você faz, a sua atitude. A sua atitude é que vai te abençoar. E segunda-feira você vai estar aqui, dando testemunho também igual a ele. Deus abençoe, Fernando. Amém. Muito mais vai vir. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo um pacto com Deus aqui no Congresso, toda segunda-feira, o que Deus fez? Esse ano eu não quebrei o pacto, esse ano eu fiz até o final. Hoje é a última segunda-feira, firme. E aí? Minha loja era meio vazia, agora está cheia. O senhor tem loja do quê? Loja de automóveis. De automóveis. E eu trabalho com quitações de veículos também. Então, bastante serviço, bastante quitação, bastante carro. Adquiri um carro zero agora, uma Toyota Corolla Premium, né? Dessas novas, carro de quase 200 mil. Deus tem honrado. Também, piscina, bem confortável. Completa. Agora, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Como é que era? Assim, a amarração, né? Meu Deus.
Não conseguia vender, vida amarrada? Quando eu entrei na igreja mesmo, pensa, não tinha visão nenhuma, né? Hoje eu tenho visão, sabedoria e o Espírito Santo. E essa reunião de segunda-feira do Congresso te ajudou? Para mim é muito importante. Abriu tua visão. Quem vem aqui e pega a visão de Deus, vai arrebentar. Funciona. Pegar a visão, funciona. Agora, para quem está assistindo o seu testemunho, quem está ouvindo na rádio a sua história, o que o senhor tem a dizer a essa pessoa? A pessoa tem que vir e acreditar no homem de Deus, né? Não adianta ela vir, ficar escutando e não cumprir as coisas com Deus, né? Funciona. Funciona, aí ela vai arrebentar. Amém. Para ou continua? Não, nunca. Amém. É só o começo. É só o começo. Deus te abençoe. Amém. Como é que é seu nome? Solange. Solange, né? Solange, como é que estava a sua situação quando um dia você decidiu vir segunda-feira? Aí eu estava desempregada, né? Desempregada. Quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano desempregada. Um ano desempregada. Aí quando eu comecei a fazer o congresso, aí eu pedi um trabalho para Deus. Pediu que uma porta se abrisse. Que uma porta se abrisse. Pra você trabalhar. Para mim trabalhar. Aí eu comecei a lutar, né? E foi incrível que eu não fui atrás. Sei. Sabe, assim, eu comecei a orar, comecei a vir buscar e de repente eu determinei, né, que eu queria um trabalho no centro, próximo à igreja, que eu queria vir na igreja. Que não atrapalhasse a sua fé. E determinei um salário também que eu queria. Sim. E Deus me honrou, Ele me abençoou. Respondeu você, Solange? Respondeu. E assim, e quando eu estava orando, buscando, eu não fui. As pessoas que vinham me procurar. Solange, quantas são as pessoas que estão assistindo agora esse programa, ouvindo a rádio, que está aí desempregada há um ano, perdeu o emprego na pandemia, até hoje nunca conseguiu se levantar, começou 2023 de cabeça quente, sofrendo? Quer dizer que se ela vier e fizer o que você fez, Deus responde ela? Sim, com certeza, Deus honra. Se ela vier, se ela fazer tudo direitinho, Deus vai responder ela, pode ter certeza. E a última pergunta que eu quero te fazer, você ouviu falar mal da igreja antes de vir aqui? Sim. Ouviu? Sim, eu vi. Mas eu cheguei aqui e eu vi que é totalmente diferente. Quer dizer que mesmo você ouvindo falar mal, você veio e Deus te respondeu. E Deus me respondeu, me honrou, tanto que eu estou até hoje no meu nesse trabalho que Deus me honrou, que Ele me abençoou. Muito mais vai vir na sua vida, Solange. Amém. Nessa última semana foi feita uma oração aqui para determinar um dízimo abençoado e eu determinei. Então, meu faturamento, ele quase quadruplicou, né, nessa semana, em 7 dias. E aquilo que o senhor determinou no altar segunda-feira, nessa semana se cumpriu? Nessa semana se cumpriu. Agora, vale a pena fazer provas com Deus? Vale a pena. Toda segunda-feira está aqui. Hoje estou completando um ano sem faltar, né? Um ano. A última segunda-feira do ano, sem quebrar nenhum dia. Amém. Para ou continua? Continua firme. Amém. É só o começo, muito mais vai vir. Amém. Olha quantos resultados, quantos testemunhos. Esse último é o José. O José chegou aqui no Congresso com a vida toda arruinada. E por meio da fé conseguiu prosperar, está agora com a sua empresa, está ganhando muito dinheiro, com muitos clientes, porque Deus deu a ele uma ideia. Ele hoje não tem apenas dinheiro, ele conquistou prosperidade. Prosperidade, você sabe, vai muito além de dinheiro. Hoje o José tem um casamento abençoado, tem uma família unida. Hoje ele tem saúde. O José hoje, ele tem comunhão com Deus. É isso que nós queremos apresentar para você que está do outro lado. Segunda-feira é o dia que, se você vier aqui e colocar em prática, você pode ter certeza que novos testemunhos vão surgir na sua vida. Uma mudança você vai receber. Segunda-feira, agora, coloque imagens da nossa catedral, por favor. Avenida Mauro Ramos, 1310. É aqui, ó. Toda segunda-feira, a primeira palestra do dia é 7 horas da manhã. Às 10 horas é a segunda reunião, meio-dia, também às 15 horas e às 19 horas o congresso. A Avenida Mauro Ramos é tão conhecida aqui em Florianópolis. Um endereço para que haja mudança da sua vida. Próximo aqui ao Shopping Beira-Mar. E chegando aqui, todos nós vamos passar pelo caminho dos pastos verdejantes. O propósito que nós estamos vivendo é em cima do Salmo 23. Lembra aquele salmo? Todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Então,
Nesse Salmo 23, há 7 promessas. E nós vamos, durante 7 semanas, passar por esse caminho do Salmo 23. Nós consagramos ali um determinado momento de joelhos e as pessoas passam por esse caminho orando, pedindo a Deus uma porta de emprego, pedindo a Deus para que os clientes apareçam, pedindo a Deus uma saída para levantar a empresa, pedindo a Deus uma oportunidade para pagar as suas dívidas. E é dentro desse clamor que surgem os novos testemunhos. E o mais forte, como eu sempre falo, entre tantas pessoas, nós temos aí católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que têm e não têm religião. Tem, não tem também profissão. A decisão está agora nas tuas mãos. Vem segunda-feira no Congresso, inicia essa nova etapa, tá bom? Agora eu quero encerrar o programa de hoje falando sobre esse grande domingo, está se aproximando, dia 22 às 9h30 da manhã, aonde todos vão receber um pouco da água do Poço de Jacó, lá do Jardim do Templo de Salomão, que já chegou em Florianópolis, já está no altar aqui da nossa catedral e está sendo consagrada num relógio de oração 24 horas por dia essa semana. E neste domingo, dia 22, todos vão receber um pouco, um frasquinho, um pouco dessa água dos maiores milagres, para que haja cura, para que haja libertação, para que um grande milagre aconteça não só na sua vida, mas na sua família. Estamos pedindo a todos, não venha só, traga alguém com você, marido, a sua esposa, um filho, um conhecido, um vizinho, traga alguém para participar com você nessa reunião às 9h30 de domingo agora, a água dos maiores milagres. Eu encerro a minha participação por aqui, deixando a todos essa chamada que explica melhor e um testemunho dessa água consagrada. As águas dos maiores milagres, milagres nunca jamais vistos antes, vão acontecer. Deus tem feito milagres e maravilhas através da água do poço do Templo de Salomão. E neste ano de 2023, o que está por vir será ainda mais forte. Nós acabamos de chegar aqui em Santa Catarina, direto do Templo de Salomão, aonde nós fomos buscar a água do Poço de Jacó, porque estamos crendo que a partir do dia 22 de janeiro será a época dos maiores milagres, dos maiores testemunhos. Prepare-se para receber a água dos maiores milagres. Domingo 22 de janeiro, em todos os templos da Universal. Meu nome é Alessandro Alves Correia, tenho 45 anos, sou de Florianópolis, estou há 5 anos na caminhada da fé. Durante esse tempo, a minha mãe se encontrou enferma, ficou doente e foi fazer os exames. Devido ao decorrer dos exames, foi constatado que ela se encontrava com câncer no pulmão. E aí começou o processo de... Passou pelos médicos, os exames e chegou ao ponto que ela foi dito que ela teria que fazer a cirurgia, tirar 50% do pulmão. Como eu já servia a Deus, eu tomei uma decisão, fui para o altar. Domingo tem a cura da gota do milagre e eu fiz um propósito com Deus. Entreguei ela no altar e disse: Senhor, eu não aceito. Sou teu servo, sou justo, sou fiel a ti e confio no Senhor. Então, como já sou batizado com o Espírito Santo, eu coloquei para Deus. E tinha certeza que aquele momento que eu coloquei ela no altar, ela já foi curada. E domingo a gente foi para o altar e fez o propósito da água dos maiores milagres. E eu comecei a beber a água do altar, do milagre, todos os domingos. Comecei a beber a água por ela. Ela não se encontrava aqui em Florianópolis, se encontrava no Rio Grande do Sul, e eu comecei a buscar por ela. Fazia propósitos por ela, pela família, pela cura, e de fé em fé, como fala a palavra de Deus.
buscando, orando, fazendo jejum, bebendo a água do altar, e Deus não falhou comigo. Hoje a minha mãe, graças a Deus, está curada, não tem nenhum problema, ela vai ter que fazer os exames de rotina, mas... E eu disse para minha mãe, a palavra cura. A minha mãe está curada hoje através da fé e da água dos maiores milagres.